Para a gente começar já a falar, vocês basicamente vão ter que dar um aceite para que a gente comece a gravação aqui. Eu vou já me apresentar, tá bom? Mas antes eu queria falar aqui que esse evento é parte do Agile 20 Reflect Festival, que é uma iniciativa global para comemorar os 20 anos do Manifesto Ágil. A gente sabe que agora em fevereiro faz 20 anos que algumas pessoas se reuniram lá nos Estados Unidos, no Utah, para fazer com que os processos de gestão de desenvolvimento de software na época fossem mais orientados ao produto, ao resultado. E aí, de lá, desdobrou-se todo um processo de agilidade. E ao longo dessa conversa que a gente vai ter hoje, vocês vão ver que isso tem tudo a ver com VUCA, tem tudo a ver com Bunny. A gente tem alguns patrocinadores, dos quais diversos deles, a Agile Alliance, Scrum Alliance, são de responsabilidade, são empresas de signatários desse Manifesto Ágil. Toda a lista de eventos, seja no Brasil ou fora do Brasil, você encontra nesse site www.agile20reflect.org. Toda vez que você publica uma coisa na rede social, uma foto, um vídeo, um post referente às palestras, você pode usar essa hashtag MyAgile20Reflect, que aí, se você quiser buscar por essa hashtag, você vai ver comentários das demais palestras que estão tendo. Eu sou, além de um dos palestrantes, também um dos organizadores do evento no Brasil, juntamente com a minha amiga Carla Krieger, que trabalha como embaixadora dentro do Brasil, o Henrique Mariano e o Gelson Júnior. A gente estruturou uma grade repleta de boas palestras. Agora há pouco estava tendo uma palestra espetacular sobre liderança ágil com o Júnior Rodrigues. Ao longo da semana que vem vamos ter outras palestras. Eu volto na próxima sexta falando de critical thinking, né? O pensamento crítico na agilidade, como é que isso funciona. Falei lá no início de inovação e transformação digital, lá na segunda palestra do evento. Então, eu estou aqui como um apoiador e comemorando junto com todo mundo esse grande evento. Além disso, esse é um evento feito inteiramente por voluntários, certo? Então, ninguém ganhou dinheiro para fazer o evento, também ninguém cobrou para a comunidade assistir a esses eventos. Então, a gente coloca esses slides para quem quiser fazer uma doação, para que a gente consiga criar um fundo para uma fundação da comunidade dos 20 anos do Manifesto Ágil. A gente coloca o link também do site do agile20reflect.org e o site da fundação. E, por último, todos esses eventos contam com um código de conduta. E a ideia desse código de conduta, basicamente, é termos entre nós, entre os participantes, entre si, entre o palestrante e os participantes, uma relação saudável, de comunicação saudável. Então, eu espero que a sexta-feira de vocês aqui comigo seja bastante proveitosa. Esse evento, assim como todos, estão sendo gravados para ficarem disponíveis no canal do YouTube do evento, da comunidade, Agile 20 Reflect Festival. Então, vocês vão poder ver aqui, vão poder rever depois lá na comunidade, e eu vou encaminhar o link, assim que eu receber o link do YouTube, eu encaminho para todos os participantes aqui do evento que se inscreveram lá no meu site do Simpla. Ok, pessoal? Podemos começar? Eu estou vendo aqui que já estamos com 12, 15 pessoas. Então, o pessoal está saindo do lado do Júnior para vir para cá. Então, vamos começar com as apresentações. E, pessoal, além de ser um profissional de mercado, né, eu estava falando com o meu amigo Kleber, trabalhou comigo na TIM. Estou olhando aqui para ver, tem pessoas que trabalharam comigo em alguns lugares, e outras também que eu ainda não conheço, mas eu espero conhecer. Eu deixei aqui o QR Code do meu LinkedIn. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou professor também de um monte de universidades.
Então, eu vou misturar um pouquinho o processo de palestra com o processo didático de aula, porque um assunto... Eu estava numa reunião do trabalho ainda há pouco, eu falei, cara, vou dar uma palestra agora de BANI e tudo mais. Aí o pessoal, o que é BANI? Então, é um assunto que o pessoal não entende muito bem ainda, e eu pretendo ser um pouco de professor também aqui, passar um pouquinho o conhecimento mais do que simplesmente dar uma palestra fria. Então, se vocês acharem importante em algum momento me interromper, não tem problema nenhum, podem abrir o áudio. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera, falar comigo. Eu estou olhando às vezes para o lado porque eu botei uma outra máquina aqui para eu conseguir acompanhar o chat, conseguir acompanhar quem está falando. Tá bom? Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou um profissional oriundo da área de tecnologia, mas trabalho já há muitos anos na área de projetos. No campo do voluntariado, eu também tenho me dedicado bastante ao longo da última década, pelo menos. Eu sou do Rio, vocês devem ter percebido pelo francês, né, mais arrastado. Moro em São Paulo há 4 anos, mas no Rio eu trabalhei junto ao PMI, que é uma instituição bem conhecida para a área de projetos. Eu cheguei a ser vice-presidente lá do PMI Rio, passando pelas áreas de desenvolvimento profissional, marketing, treinamentos. Em São Paulo eu cheguei, fui diretor de marketing, diretor de inovação, diretor de networking, que é um processo, uma mistura de eventos com diretor de algumas regiões, responsável por algumas regiões do estado de São Paulo. Basicamente, eu era responsável por Guarulhos, Alphaville e o ABC. Né? Então, desde dezembro, eu não estou mais na diretoria, entrou uma nova gestão, e a gente vai trabalhando para poder continuar difundindo conhecimento para todo mundo. Assim que eu saí do PMI, a Carla, que trabalhou comigo, foi vice-presidente, depois presidente do PMI Rio, me chamou para estruturar a grade desse evento. Então, essa era a minha responsabilidade. Eu era engagement leader do time Brasil. E eu espero que vocês, se não participaram ainda, que vocês participem até o dia 28, todos os dias do mês, praticamente. Nós temos palestras acontecendo. Tá bom? Eu também quero incentivar vocês, quem quiser e puder, uma vez que eu fui diretor de networking, porque eu não acredito em evento pelo evento, eu acredito que ele tem que servir para te dar alguma coisa. Você vem aqui para entregar seu tempo, você tem que receber alguma coisa de volta, e só o conhecimento, e só uma informação nova talvez seja menos importante. Então, quem puder colocar aí no chat seu LinkedIn, seu contato, como é que você é encontrado, seu Instagram, coloca, porque vocês podem se conectar. Não só me conectar através desse QR Code, mas vocês podem se conectar também. E a ideia é a gente fazer uma grande comunidade. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo jóia. Beleza. Então, vamos começar falando sobre VUCA, porque eu disse que o VUCA já era no título da palestra. Então, vocês têm que entender primeiro o que é VUCA, e eu vou tentar ser didático, mas como é um termo que já tem 30 anos, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. VUCA é um acrônimo, é um conjunto de iniciais de 4 palavras que compõem o que, na época, lá em 89, 90, o Colégio Americano, Militar Americano, desenvolveu. E eu vou explicar como é que isso se deu. VUCA quer dizer que o mundo que viria a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, era um mundo volátil, portanto, as partículas de gás que mudam de direção, que se dizem voláteis, pareciam-se com o mundo que estava por vir, que estava em constante mudança de posição. E aí, a alta velocidade dessas mudanças, dessas forças, impulsionavam mudanças. Além disso, o mundo passaria a ter um processo de alta imprevisibilidade. Então, ele se tornaria incerto. O U é porque, em inglês, incerto quer dizer uncertain, né? Começa com a letra U. Complexo, porque você não tem mais um processo linear de você executar tarefas em sequência e chegar a um resultado. São muitas as variáveis, são muitos os fatores que estão envolvidos nessa transformação que o mundo ia passar. E ambíguo, porque para um mesmo cenário, para uma mesma foto, para o mesmo problema, poderíamos ter diversos pontos de vista e todos eles poderiam, inclusive, estar corretos. Então, esse mundo... Por que o pessoal cria esses modelos e esses acrônimos?
É um negócio que algumas pessoas que são menos do mercado não entendem exatamente por que o pessoal acadêmico cria esse modelo. Eles criam para que as empresas, com base nessa futurologia, se é isso que a gente pode dizer, se preparem, se estruturem, criem estratégias para não caírem nessas cascas de banana que esses mundos acabam nos oferecendo. Assim como o VUCA tinha um padrão, o BANI vai ter um outro. E é por isso que a gente vai ter que estudar e entender muito bem o que vai acontecer aqui. Bom, o mundo VUCA ele surgiu lá no final dos anos 80, quando o mundo ainda vivia uma guerra fria, uma guerra ideológica, armamentista, militar e financeira. Os Estados Unidos, cuja ideologia capitalista visava a distribuição do mercado a que as pessoas pudessem usufruir de bens de consumo na medida em que elas tinham a capacidade de comprar. A União Soviética, o lado oriental do planeta, tinha um bloco que pensava no processo socialista, eventualmente comunista, em que o social era privilegiado em relação ao capital. Então, essa ideia de divisão ideológica fazia com que as duas maiores potências militares do planeta vivessem numa guerra sigilosa, uma ameaçando a outra, mas que nunca acabou se mostrando efetiva. Essa Guerra Fria aconteceu entre 45, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, e 91. E aí, desde 45, o mundo mudou muito pouco. Repare que tem um exemplo, um formato como se fosse um eletrocardiograma, mostrando que entre 45 e a queda do Muro de Berlim em 89, quase nada acontecia, porque era uma troca de farpas, era uma troca de ameaças. O mundo não evoluía o suficiente. Marcelo, mas claro que não. Nessa época, muitas potências mundiais se desenvolveram, sim, mas num processo muito lento. Vocês lembram que as pessoas trabalhavam a vida inteira na mesma empresa? As pessoas se aposentavam dentro da mesma empresa. Elas entravam como aprendizes e terminavam diretores, presidentes. Isso não acontece mais. A gente vive num mundo... E olha que a Revolução Industrial, que aconteceu lá nos anos 70, a terceira revolução, das automações, né, dos robôs e tudo mais, ela não impactou tão fortemente como essa quarta revolução industrial que a gente vai falar aqui vai impactar. Então, entre a queda do Muro de Berlim no final, em 89 e o fim da Guerra Fria, lá no dia 26 de dezembro de 91, a gente teve um processo de mudanças acontecendo. Esse cidadão da frente aí chama-se Mikhail Gorbachev, de trás Boris Yeltsin. Mikhail Gorbachev ele liderou uma série de mudanças estruturais na União Soviética, separando as unidades, né? A União Soviética é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eles eram um grupo de países controlados como um bloco só. Ele começou a fazer a separação, criou as políticas como Glasnost, como Perestroika, que em 26 de dezembro de 2001 foi assinada esse fim da União Soviética definitivamente, e esse dia é considerado como o dia do fim da Guerra Fria. Repare que de 91 para 95 o tempo é pouco. A gente já tinha uma grande rede de computadores instalada, só que ela não era comercial. Então, as universidades, os militares tinham redes interconectadas que eles podiam se comunicar rapidamente ao redor do mundo. Em 95, quando a internet começa a se expandir globalmente, é um marco importante que identifica o início da globalização. Então, quando você tem a globalização, todo mundo começa a assistir e perceber tudo ao mesmo tempo. E aí, pessoal, em 2001, todos provavelmente se lembram onde estavam quando isso aqui aconteceu.
O mundo inteiro viu ao vivo, quando o primeiro nem todos viram, mas o segundo, com certeza, a maioria de vocês viu, porque já estava transmitido ao vivo para o mundo todo. Então, o que aconteceu? Lá atrás, em 1989, o Colégio Militar Americano já cunhou o termo VUCA, porque eles tinham cenários de guerra que eram complexos, que eram incertos, que as coisas podiam mudar de situação rapidamente, ou seja, elas eram voláteis. E aí eles criaram cenários, criaram arquétipos para que isso pudesse ser melhor planejado. Isso vinha muito nesse cenário. Quando, em 2001, acontece o ataque à Torre Gêmeas, no coração do mundo, no símbolo do capitalismo, o que acontece? Aquele termo VUCA se materializa de uma forma muito evidente. Realmente, o mundo muda muito rápido. Os Estados Unidos, que era o país, eram a nação mais segura do mundo, foram atacadas 2 vezes no mesmo lugar e de uma forma que eles não poderiam prever. Como é que o cenário pode ser mais incerto do que isso? Então, reparem nessa foto de 2016, 15 anos depois. É uma agente de segurança medindo se existem vestígios de explosivo na mão de qualquer pessoa que entre em aeroporto. Poxa, Marcelo, mas por que as pessoas começaram a verificar se existiam explosivos na mão das pessoas? Porque elas não sabiam o que elas poderiam esperar. Porque o mundo era VUCA. Né? Então, como ela não sabe se pode ter alguém com explosivo, ela vai ver todo mundo se todo mundo tem explosivo. Como ela não sabe se eu posso ter um impacto muito forte na Bolsa de Valores, eu vou criar regras para que eu não tenha impactos muito fortes. E aí, um monte de processos começaram a ser criados. Sejam de transformações digitais, organizacionais, ágeis e tudo mais. Um monte de processos começou a ser criado para que as empresas previssem essa incerteza, previssem um cenário mais complexo. Então, todo mundo começou a ser moldado por um cenário VUCA. E aqui eu vou trazer um recorte que, entre 2001 e 2018, as empresas que mais valiam dinheiro, ou seja, a evolução do valor da marca desde 2001, que é exatamente a data do ataque às Torres Gêmeas, até 2018. E vocês vão perceber uma mudança importante causada pelo mindset, pela maneira de pensar que o VUCA implementou. Então, por que eu quero mostrar isso? Porque fala-se muito, o VUCA é só um modelo, ele não implementa nada. Ele implementa comportamento, estratégia, mindset. E é exatamente o que o Bunny vem fazer aqui hoje, por isso que você deve estar aqui. Então, reparem que em 2001, a marca que mais valia em termos de milhares de dólares era a Coca-Cola. E aí, nesse cenário, tinham representantes de diversos segmentos. Então, Coca-Cola, que é de bebidas, Microsoft e IBM de tecnologia, GE, Nokia de tecnologia, Disney de entretenimento, Ford, Mercedes e Toyota, que são da indústria automobilística, Marlboro, que é do segmento de tabaco. Cara, tinham empresas de todos os ramos, de todos os segmentos, certo? E vocês reparem, aqui no canto direito, existem sempre os maiores crescimentos daquele ano. Top growing quer dizer as empresas que mais cresceram. E vocês reparem que Starbucks é uma empresa de alimentação, Financial Times, de notícias, de jornais, Guinness, e tinha a Samsung como uma empresa de tecnologia, ou seja, também diversificado, top growing. Depois, a gente tem o ano de 2002, a Samsung continuando a crescer, a Dell ali também, mas continua com um processo muito lento das empresas de tecnologia se desenvolverem. Em 2003, a Samsung continua sendo a primeira. E se você somar os percentuais, 30 e pouco, 30 e pouco, 30 e pouco, em 2 anos, ela dobrou de tamanho. Ela não consegue mais, ela não é mais do mesmo tamanho. Se ela valia $1 milhão, ela passou a valer $2 milhões, certo? Então, eu acredito que
esse processo começa aí. As empresas começaram a se tornar exponenciais justamente durante esses anos de 2001 em diante. Só que o que acontece com o processo de crescimento? Ele, na curva, a gente se acostumou com a Covid, ele é lento no início e depois cresce muito rápido. O nome dessa curva é exponencial. Ela é uma progressão geométrica, um conjunto de multiplicações por um mesmo fator. Tá certo? Bom, gente, eu vou só pausar rapidamente aqui, e já volto. Um segundo. O pessoal me ouvem bem? Sim, sim. Eu estava com um problema aqui no meu áudio, tocando um negócio no meu ouvido, eu tive que resolver. O Bertrand, agora que eu vi aqui o Bertrand falando até 4 vezes o Pentágono e o voo A93. Beleza. Não, então, se vocês tiverem dar exemplo, se quiserem até falar sobre esses temas, tá, Bertrand? Fique à vontade. Eu vou então continuar o raciocínio aqui em termos de evolução. Então, a ideia dessa curva exponencial das empresas, vocês vão perceber na evolução que ela não é rápida, ela é lenta. Reparem que em 2004, pela primeira vez, a Apple aparece, mas ainda tímida, com um crescimento só de 24%. E as empresas de tecnologia não estão ali, as maiores de hoje, né, Apple, Google, Amazon, elas não estão nem perto de se aproximarem das demais. E as principais se mantêm quase sempre, quase todas as mesmas, Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, Nokia. Então, reparem que o processo de mudança de patamar era muito, muito, muito lento, que é aquela curva que eu mostrei para vocês, aquele eletrocardiograma que eu mostrei para vocês que mudava muito pouco. Reparem que em 2005 a Apple está ali, mas ainda com crescimento pequeno. Em 2006 surgiu o Google como top growing, como o maior crescimento do ano, e a Apple não está nem entre as maiores. Esse momento aqui, em 2006, foi um momento que a Apple preparava os seus celulares, preparava o grande crescimento. Em 2007, a Apple já aparece ali com um crescimento razoável, mas o Google continua com 44%. Em 2008, o Google de novo, então ele está, 2,5 vezes de tamanho em 2 anos. E vocês reparem que mesmo crescendo 2,5 vezes de tamanho, ele não aparece entre os 15 em 2008. Em 2009, quando ele aparece entre os 15, ele já aparece em 10º lugar. Porque ele já estava no processo da curva que qualquer 2 vezes 10 milhões já dá 20 milhões. Então ele já cresce muito rápido. E ele já cresceu 25% esse ano. Já surge a Amazon e a Apple continua a crescer. Aí, pessoal, aí começa a curva da Apple. Reparem que nesse ano o Google cresce 36%, ele pula de 10º para 5º lugar. E a Apple nem aparece entre os principais. Em 2011, o Google continua com 27, já está em 4º, e a Apple nem aparece entre os principais. E aí? Olha o que aconteceu em 2012. Isso é um exemplo de empresa com crescimento exponencial. Ela cresce 129% no ano. Para facilitar a conta, 100% de crescimento é a empresa dobrar de tamanho. Então, ela dobrou de tamanho e botou mais 1/3 em cima do que ela tinha em apenas um ano. Isso não apagou o processo lá da Amazon com 46%, que já era gigante. 2012, o ano do iPhone. Bem lembrado. Ano do iPhone, 2010 foi o primeiro, né? 2012 foi... 2010 foi o primeiro? Não, 2008 foi o primeiro, se eu não me engano. 2012 foi o ano do iPhone 5, se eu não me engano, porque o iPhone 5 foi aquele que mudou daquela tela quadradinha para uma tela maior. Depois vocês procurem, se eu não me engano, 2012 é o ano do iPhone 5. Porque o X foi em 2018, comemorou 10 anos, foi isso. Mas obrigado, Bertrand, acho que foi isso. Depois você confirma para mim aí nas redes sociais, no Google, na pesquisa. Mas mesmo assim,
Beleza, obrigado, Bertrand, é isso mesmo. O que acontece? Nesse ano, a Apple, no ano de 2011, reparem, ela não aparecia na lista. Esse crescimento de 129% fez com que a marca Apple, o valor dela para compra de ações, por exemplo, virasse a terceira a marca mais valiosa do planeta. Simplesmente pelo fato de ter esse crescimento exponencial. Em 2013, a Apple é só a quarta maior, mas ela já tinha crescido tanto que ela vira a marca mais valiosa. Google já está lá perto dela. E reparem que a Amazon, mesmo crescendo 27%, ela não aparece também entre as maiores. 2014, a Amazon já aparece lá no final, está lá entre as três primeiras, as três mais valiosas marcas que existem. Em 2015, a Amazon também cresce ali em 29% e continua em 15º. Em 2016, a Amazon sobe para 19ª posição. Facebook aparece como uma empresa bem valiosa, em 48%. 2017, o Facebook de novo cresce 48%, e aí já é o 15º. A Amazon já busca uma posição um pouco melhor. Em 2018, que é o último recorte que eu fiz aqui, já temos as três maiores empresas da atualidade nos três valores de marca mais importantes. Hoje a Amazon está lá pau a pau com a Apple, como as marcas mais valiosas do planeta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a empresa ela tem que se preparar baseado num cenário futuro para barrar as adversidades e criar soluções para as necessidades. Todos vocês aqui provavelmente conheciam há 10 anos atrás o Google apenas como uma ferramenta de busca. Hoje o Google tem mais de 15 frentes muito importantes de desenvolvimento de aplicações, de soluções. Então temos aqui o Google Meet, que é uma ferramenta para comunicação remota. Temos o Google, toda a suíte Google para escritório. E temos diversas soluções Google para setores de educação, por exemplo, o Google Classroom, o Google, sei lá, digam aí, quem mais? Qual Google que vocês já utilizaram? Tem para todas as frentes. E aí você começa a perceber, Gmail, basicão, né? Óbvio. Então, o que acontece? Agora as empresas estão olhando para a tecnologia. A Apple, há 2 anos atrás, tentou comprar a BMW. Por quê? Porque a gente já estava iminentemente com o 5G e a Apple queria colocar o sistema operacional dela dentro de carros autônomos. Ontem saiu uma notícia, não sei se todos viram, que a Apple estava contratando engenheiros para desenvolver o 6G. Veja, o 5G mal foi lançado e eles já contrataram engenheiros para desenvolver o 6G. Porque eles querem o bem do planeta apenas? Claro que não. Porque eles estão vendo lá na frente que se com o 5G o mundo vai ficar todo interligado, com ferramentas autônomas, se eles tiverem a patente, ou seja lá o avanço, o processo antecipado dentro dos controles deles, eles vão, na adversidade, crescer. E isso é a ideia que o Bunny traz para a gente. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Aqui vem um gráfico importante de quanto tempo os produtos ou serviços demoraram para alcançar 50 milhões de usuários. E essa medição vem em anos. Então, por exemplo, o avião demorou 68 anos para alcançar 50 milhões de passageiros, de usuários. O telefone, 50 anos. A televisão demorou 22 anos para ter 22 milhões de pessoas com televisão. O celular demorou 12. A internet, 7. E o Pokémon GO demorou 19 dias. Quem já jogou o Pokémon GO aqui, bota o 1 aqui no chat. Quem já jogou o Pokémon GO? Olha lá. Boa. Não sei quem botou isso aqui. Quem é?
O Kleber botou que a Amazon ultrapassou Google e Apple no ano de 2020. Beleza, mas são as 3 maiores, né? É o que eu comentei. Em 2018, elas se tornaram as 3 maiores. Agora é só questão de qual produto que uma está lançando, qual produto que outra está lançando. A Amazon tem um processo bem agressivo. Obrigado, Kleber. Que mais aqui que o pessoal está colocando? A Geisa falou que joga Pokémon GO até hoje. Então, deixa eu ver mais aqui quem está falando. Bertrand falou que nunca jogou Pokémon GO. E aí, pessoal, 5 empresas de tecnologia. GAFAM, não sei o que é GAFAM, Bertrand, me explica aí, me ajuda. É bom que nesses momentos a gente aprende também. O nome das empresas, né? Google, Amazon, deve ser Facebook, Apple e Microsoft, é isso? Show de bola. Bom, só que agora vem o cenário que a gente espera para qualquer coisa, mas nem sempre é mostrado. O Pokémon GO, sim, alcançou 50 milhões de usuários em 19 dias. Mais do que isso, ele alcançou 28 milhões de usuários em 6 dias. Então, o que acontece com esse processo? Quando a curva é muito rápida para cima, normalmente ela é muito rápida para baixo. Tem até um termo, lei dos retornos decrescentes. Assim, depois a gente pode até aprofundar isso numa outra discussão lá no LinkedIn, vocês me chamem e a gente conversa. Mas para você se manter grande como a Amazon, como os GAFAM, por exemplo, como o Bertrand colocou, você tem que o tempo inteiro surpreender os seus clientes. Você tem 2 formas de conseguir manter clientes. Primeiro, você fideliza clientes. Então, a Geisa foi fidelizada pelo Pokémon GO. Ela joga até hoje. Mas nem todo mundo joga até hoje. Reparem que a curva é descendente. E aí tem lá 5 milhões de pessoas, daqueles 50, que jogam até hoje. E a segunda é se manter inovador. Se manter surpreendendo o seu cliente. Se manter entendendo as necessidades dele e criando soluções para os problemas dele. Esse é o modelo de manter uma empresa desse tamanho no mercado, com esse valor de marca. Porque se a empresa fica parada e estagnada, a gente vai ter situações que a gente já viu acontecer lá no passado, com o Blockbuster, que era um monstro, com Nokia, que era um monstro, com Kodak, que era um monstro, que acabaram sendo substituídas por outras soluções, por outras empresas que entregavam uma solução melhor do que elas entregavam. Até aí tudo bem, né, pessoal? Estou vendo aqui. Isso, entrega de valor ao cliente a fim de gerar receitas recorrentes. A ideia de entrega de valor virou um termo muito fluffy no mercado. Então, o que o mercado percebeu? Só falar em entregar valor virou um negócio difícil de explicar. E aí o processo, o termo Customer Experience, né, experiência do cliente, ou Customer Centricity, né, foco no cliente, o cliente é o centro, ganhou muita força nos últimos anos. Porque você estruturar a sua companhia para poder trabalhar com foco na necessidade do cliente é o que faz a empresa sair do outro lado de uma forma muito mais simples. Qual é a comparação que eu vou fazer aqui agora com vocês? Perdão. A comparação da velocidade da mudança, da volatilidade que existia no mundo. Em 2015, assim como todos os anos, os sites de gestão de carreira, Você S.A., LinkedIn, eles disponibilizam pesquisas com as profissões mais quentes, né, mais importantes daquele ano. E aí, assim, eu tirei, por exemplo, um retrato das 9, uma notícia da Você S.A., se eu não me engano, aqui, deixa eu até ver, não tem aqui, mas da Você S.A., com certeza, e tirei depois uma outra do LinkedIn em 2020. E vocês vão ver um negócio legal, engraçado. As 9 profissões mais procuradas pelo mercado em 2015 eram
Lá no C-Level, posições mais estratégicas, né? C-Level porque tem o C, CEO, CFO, e é aquele nível estratégico da empresa. O pessoal da área de departamento de pessoal, o DP, né? que depois mudou para RH e agora tem vários nomes, por exemplo, tem pessoal chamando de desenvolvimento organizacional, vários novos nomes para essa área importante que as companhias têm. Tem analista de trade marketing, de mercado, né, de venda de varejo e tudo mais, desenvolvedor mobile, desenvolvedor para celulares, executivo de vendas de contratações de hunter em TI, analista de Big Data para alguém que comece a entender o processo de trabalhar com grandes volumes de dados, engenheiro de processos para organizar ou reorganizar as empresas baseado no que elas precisavam, especialista em logística, porque neste ano muitas empresas físicas passaram a ser empresas online, marketplaces, empresas de entrega para diversas regiões. Nesse ano surge a Magazine Luiza online, surge Americanas, surge não, mas cresce Americanas.com via B2W, cresce via varejo. Então, as empresas físicas, via varejo é Ponto Frio, Casa de Bahia, né? Empresas físicas se tornaram empresas online. E o que diferencia uma da outra? A velocidade de entrega, a qualidade de entrega, se o produto chega rápido, se o produto chega inteiro, se o conjunto de fornecedores daquela empresa é um conjunto de fornecedores de boa qualidade, se a empresa tem políticas que protegem o seu consumidor. O engenheiro de processos, o especialista de logística viabilizaram esse mundo em 2015. E uma outra profissão meio tradicional, o analista de planejamento financeiro. Quando você vai para 2020, o LinkedIn pega as 15 profissões mais em alta e vocês vão ver que nenhuma, zero, é igual a de 2015. Zero. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que você não deve, quando você se planeja para buscar uma profissão ou para fazer uma migração de carreira, olhar o que hoje está bom. Você tem que olhar para o que a tendência aponta. Então, se eu tinha um cara que ia desenvolver aplicativos para celular em 2015, pode ser que eu tenha alguma coisa depois disso ou a partir disso em 2020. Se eu tinha um cara que ia mexer com logística e Big Data em 2015, o que isso aqui pode impactar em 2020? É essa visão que a gente tem que ter. E mais, não existe mais aquela vida, aquele modelo de que você estuda alguma coisa na faculdade, ou num curso, ou numa certificação, e aquilo ali se mantém perene pelo resto da sua vida. Não existe mais isso. Você tem que se manter estudando, participando de eventos, ouvindo as pessoas de mercado falar. Eu dou palestra, mas eu assisto palestra o tempo inteiro, porque a gente tem que se manter atualizado. O nome disso é lifelong learning. Estabelecido, é um conceito estabelecido pela ONU, mas isso é tema também para uma outra palestra. Tem algumas que eu já fiz, escrevi inclusive um capítulo sobre lifelong learning num livro, Jornada do Conhecimento, da Jornada Colaborativa. Bom, então, assim, qual eram, no início do ano passado, as profissões? Legal. Bertrand botou um link sobre a queda da Blockbuster, que foi engolida pelo processo Netflix, que, por sinal, seria engolido pelos novos OTTs, né? O nome que a gente dá para esses aplicativos, Over the Top, Disney Plus, Amazon Prime, e o Netflix se reinventa criando conteúdo próprio. Por quê? Porque a Disney comprou a Marvel, comprou a Discovery, comprou a Star Wars, tinha todo o arcabouço Disney, falou, pô, vamos montar um negócio gigante. Netflix ficaria com pouca coisa. HBO criou o processo dela. O que a Netflix fez? Se reinventou. Eu vou começar a produzir os meus conteúdos. Aí começou com La Casa de Papel, Bridgerton, The Crown, Designated Survivor. Um melhor do que o outro. Né? Então,
isso é você perceber o processo, isso é ser VUCA na época. Isso é você perceber que teria uma ameaça, que poderia acontecer alguma coisa lá na frente, e você, muito antes, começar, porque assim, essa produção demorou 1, 2 anos para ficar pronta. Então, muito antes, você investiu para lá na frente você não perder. Isso foi VUCA, tá? E isso funcionou até agora, tanto que o Netflix continua sendo o player mais importante dentro desse processo, desse cenário de streaming. Mas vamos olhar aqui para as profissões mais importantes que nós temos, que nós tínhamos no início do ano passado, tá, pessoal? Com relação a mídias sociais, temos 2 posições entre as 15, o gestor e o assistente. Por que isso? Porque a gente teve um advento, um livro escrito pelo Kotler em 2018, chamado Marketing 4.0, que explicava como é que ia ser moldado o comportamento das pessoas com o universo digital. Utilização de mídias sociais, voz a todos. Excelente livro, vou até mostrar aqui. Cadê? Para todos. Esse aqui, ó. Para todos verem. Então, assim, o Kotler, ele diz nesse livro que nesse modelo 4.0, de marketing 4.0, ele escreveu os 4 modelos de marketing, desde o 1.0, quando o foco era no produto, o 2.0, quando clientes passam a ser tratados como consumidores, o 3.0, que tem toda aquela parte de valores, né, espírito, sustentabilidade, aquele período da história onde tudo deveria ser sustentável, as empresas eram valorizadas se fossem sustentáveis, e o mundo 4.0, onde tudo muda muito rápido, uma informação que você dá em qualquer lugar chega no outro lado do mundo muito rapidamente, que uma opinião de uma pessoa pode destruir uma marca e uma opinião de uma pessoa pode alavancar fortemente uma marca. Esse modelo de marketing impulsiona ou dá mais importância ainda a essa função de mídias sociais. Eu hoje trabalho numa empresa, sou responsável por um portfólio lá de produtos, de projetos, acabamos de lançar um produto recentemente, e esse produto, a gente acompanha os indicadores de vendas, a gente acompanha os indicadores de cancelamentos, obviamente, a gente acompanha os indicadores de problemas técnicos, a gente acompanha os indicadores de qualidade e a gente acompanha indicadores de redes sociais. O que estão falando da gente? O que falam do concorrente? O que dizem que o concorrente é melhor que a gente? A gente faz uma avaliação com pesquisas de mercado para ver se é aquilo mesmo. E se for aquilo mesmo, aquilo entra no nosso roadmap de melhoria. É assim que funciona o mercado. Então, as mídias sociais são importantíssimas no cenário de hoje. Por isso, elas estão aí representadas em 2 das 15 posições. Engenheiro de cibersegurança. Se reparem que eu falei que eu ia ter os marketplaces, eu ia ter muita gente comprando online. Se eu tiver riscos fortes de ataque cibernético, de ataque nesses marketplaces, eu não dou credibilidade para o meu cliente de comprar online ao invés de comprar na loja física. E a loja online, sim, todos sabem, né? É muito mais barata, o custo é muito menor para manter, e você tem uma capilaridade muito maior. Então, é o melhor dos mundos. A loja física passou a ser uma espécie de showroom. Eu vou lá para ver como é que é e eu compro no online, que além de ser mais barato, é mais rápido, mais fácil. Então, eles entregam na minha casa, eu não tenho que carregar no meu carro e tudo mais. Então, esse modelo precisa de alguém que garanta a segurança. Então, tem posições como representante de vendas. A área de vendas nunca foi tão importante, porque eu preciso vender de alguma maneira para chegar esse produto para o meu cliente. Lembra que eu falei de Customer Centric e Customer Experience? Surgiu uma função que é aquela função de pós-venda que permeia a jornada, chamada Customer Success, ou sucesso do cliente. E esse especialista em sucesso do cliente garante que o cliente escolhe a marca dele
e que ele vai fazer de tudo para o cliente não trocar de marca. Ah, eu comprei um celular da, sei lá, da Apple. E aí tive um problema na bateria. Cara, você vai na loja e o cara fala, tem um problema na bateria. Tá na garantia? Tá bom, troca a bateria. Ah, não tá na garantia. Não tá na garantia, então você é um cliente Apple, eu vou vender para você pelo preço de custo. Ou você me dá esse telefone aqui pelo preço de custo e eu te dou um novo. Isso é especialista em sucesso do cliente. Ele quer manter o cara fidelizado, que é a ideia de loyalty, né? Manter o cara, a experiência do cara espetacular. Essa é a função do especialista em sucesso do cliente. E esse mundo, essa função, muitos de vocês não sabiam nem que precisa estudar. O Kleber também colocou a questão da cibersegurança em função da LGPD. Sim, claro. Mas vejam, cibersegurança é importante para a LGPD, mas para a LGPD, processos, ferramentas de controle e gestão dos dados também são importantes. Por isso, a gente vai ter aí especialistas de engenheiros de dados e cientistas de dados para trabalhar o que o analista de Big Data fez em 2015. Então, lá o camarada construiu um processo para armazenar os dados lá nos seus data lakes, nos seus repositórios. E aqui eu tenho gente para construir e estudar aqueles dados e manter aquelas estruturas cada vez mais robustas de gestão de dados. Inteligência artificial, a gente vai falar mais na frente, que a revolução 4.0 da indústria viabilizou o IoT, a internet das coisas, e a internet das coisas, os seus sensores, também impulsionam fortemente a questão da inteligência artificial. Então, existem estudos que diversas profissões, no curto prazo, ou deixarão de existir, ou terão os seus serviços mais básicos substituídos por equipamentos, por máquinas. Isso por exemplo, atendimento. O meu produto ele foi pensado para ter zero atendimento humano. Zero. Atendimento 100% digital. Ah, mas como assim? Vai mandar a gente embora? Eu estava vendo hoje um vídeo de carro autônomo. Não vai mandar a gente embora. Essas pessoas têm que se reinventar. Elas não podem achar que elas vão viver a vida inteira atendendo o telefone. Essa função vai ser da máquina, rapidamente. Seja por chatbot, seja por URAS, né, unidade de resposta automática, ela vai ser de outras máquinas. Não vai ser de pessoas. Se como motorista, há 10 anos não existia motorista de aplicativo. Daqui a 10 não vai existir mais. Simples assim. O mundo não fica mais parado. Ninguém fica na mesma profissão. Eu me formei. Eu comecei dando aula de tecnologia, na área de tecnologia. Me formei na área de infraestrutura para administrar redes de computadores. Migrei para a área de projetos. Implementei SAP adoidado ao redor do mundo. Migrei para a área de projetos ágeis. Hoje estou trabalhando em gestão de portfólio de produtos. Cara, toda hora eu não sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos. Mas eu sei que eu vou continuar indo para onde o mercado me quiser me levar. É simples assim, o mundo é assim. Temos lá investidor day trader, motorista, por causa da questão dos aplicativos. Desenvolvedor Salesforce. Salesforce é um sistema fortíssimo de gestão de relacionamento com o cliente, CRMs. Recrutadores de TI, a gente vai ver numa pesquisa que eu vou mostrar já para vocês, que principalmente durante a pandemia o crescimento foi absurdo. E Agile Coach, que é o profissional que auxilia as empresas nos processos de transformação ágil, digital, organizacional e cultural. Tudo bem até aí, pessoal? Se está tudo bem, coloca um aí no chat. Aí eu acordei vocês, né? Escreve alguma coisa no chat que a pessoa acorda já. Tudo bem até aí? Show de bola. Então, beleza. Esse senhor aqui chamava-se Zygmunt Bauman. E ele escreveu diversos livros, ele morreu há 3, 4 anos atrás. Mas lá no início do século, 2000, 2001, ele falava o seguinte, ó, a gente vive no mundo líquido, em tempos líquidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não consegue segurar, as coisas não são sólidas, não são rígidas, não são firmes. Nada do que existe está sendo feito para durar. Nada do que existe está sendo feito para se manter, ser perene. A gente tem que se acostumar com a ideia
de que VUCA, que todo mundo comia no café da manhã, é o que vai passar. E aí, meus amigos, veio o que a gente chama de indústria 4.0 ou revolução industrial 4.0. Isso impulsionou o mundo para um outro patamar, para uma outra condição de realidade. Foi isso que basicamente viabilizou todas as transformações que são faladas e comentadas no mundo inteiro. A transformação digital, a transformação ágil veio através do Manifesto Ágil, mas foi muito impulsionada quando a gente começa a ter uma complexidade muito grande, e a gente vai falar já do diagrama de Stacy, e a transformação organizacional, porque as empresas não podem mais funcionar com feudos, com matrizes. A gente tem que trabalhar em grupos autônomos que têm que resolver os seus próprios problemas. Então, a indústria 4.0 trabalha lá com a IoT, a internet das coisas, a cibersegurança, que eu falei para vocês. Quase tudo que existe hoje está na nuvem. Era legal quando lá em 90 e pouco, né, deixa eu pensar aqui, 2003, 2004, eu criei o meu Gmail, o meu Ball, o meu Wall, e meu e-mail estava na nuvem, não estava dentro da minha máquina. Hoje, tudo está na nuvem. Né? Você ter algo dentro da sua empresa é considerado pelas auditorias um ponto de falha. Então, engraçado, porque há tempos atrás, você ter algo na nuvem era considerado arriscado. Hoje, ter algo dentro de casa é considerado arriscado. Não sei se alguém passou por esse cenário, mas é exatamente isso que acontece. Big Data, você tem muita informação e muitas pessoas não têm ideia do que fazer com elas. Realidade aumentada, impressão 3D. Outro dia, veio uma pessoa aqui e falou, olha, você que vê... Estava na piscina, né? A pessoa falou, você fica muito tempo em reunião no celular segurando. Eu tenho a impressora 3D que faz os equipamentos, eu vou fazer um negócio para você apoiar seu celular e ficar com fone de ouvido. Sem ser aqueles negócios muito rebuscados, mas é um negócio, cara, o cara fez um negócio simples assim, ó, puf, abria e eu colocava o meu celular exatamente na medida que era do meu celular com a capa. Perfeito. Isso está sendo feito para órgãos humanos. Então, vai chegar um momento que transplante não vai existir. A gente vai falar do Great Reset lá no final. Não vai precisar ter matador de animais, porque eu vou poder imprimir carne. E vocês estão me achando um louco. Mas isso foi dito no Fórum Econômico Mundial. A gente já vai falar disso aí. Tá bom? Bom, simulações e tudo mais. Isso a indústria 4.0 acelerou o nosso processo. E aí, quando você vê tanta tecnologia embarcada em tudo, você tem as cidades completamente conectadas. Então, você vai ter lá uma cirurgia que, quem viu lá Casa de Papel, tem um médico no Afeganistão operando o camarada que está no Banco da Espanha por videoconferência. Cara, qual é a dificuldade? Você pega um robô, conecta a mão do cidadão na mão do robô e ele faz a cirurgia de lá. Machine learning, machine to machine, toda a indústria automatizada, equipamentos móveis, carros autônomos, casas conectadas. Temos robôs, por exemplo, aspiradores, que o robô já sabe como é que é a casa, ele já sabe se ele passou na casa inteira, ele volta para carregar na base dele. Cara, isso aí tem tanto que está até vendendo, não é isso? Computação, medidores inteligentes, energia inteligente, cidades totalmente conectadas. Cara, o mundo está... como é que eu diria de uma forma saudável assim? Muito à frente do que a gente pode perceber. Nem tudo está totalmente disponível ainda, porque não dá para liberar tudo de uma vez. Mas tudo isso aqui já existe e já poderia estar em todas as nossas grandes cidades. Isso é certo. Então, o que a gente faz? O que está acontecendo com o mundo? As pessoas
dada a quantidade de informações que elas têm acesso, vocês provavelmente chegaram até mim, até essa palestra, porque vocês viram em alguma rede social de algum amigo de vocês, ou uma rede social que me marcaram e marcaram algum amigo de vocês, que existia alguma coisa com esse tema, vocês falaram, putz, fiquei curioso, vou lá. E aí, talvez não tinham nem ideia que eu ia falar sobre esses temas. Então, as redes sociais, da mesma forma que são aceleradores de conhecimento, elas estão te consumindo, buscando likes, buscando visualizações, buscando ocupar todo o seu tempo disponível. E aí, temos problemas importantes de saúde, problemas importantes de depressão. Quanto mais conectadas as pessoas estão, menos elas conversam. Elas ocupam a mente delas o tempo inteiro e passaram a se ocupar de uma maneira organizada com todos esses recursos que estão disponíveis. Reparem, o mundo VUCA funcionou. O mundo se organizou de uma maneira para viver nessa loucura que a gente vive. Eu consigo hoje fazer 3 reuniões ao mesmo tempo, porque eu posso ter uma no celular e uma em cada computador. Eu consigo fazer isso. De repente eu vou dar foco em uma, mas se alguém fala, Marcelo, eu já ouço, boto uma no mundo e olho para o outro lado. Então é possível fazer isso. Essa loucura foi pensada. Só que algumas coisas não foram pensadas. Algumas coisas não foram previstas. E é disso que eu vou falar agora. Coronavírus. Bill Gates falou sobre um colapso em função de uma bactéria, ele não falou vírus, ele falou bactéria, em 2015. Que a próxima guerra seria uma guerra contra um vírus, uma bactéria, uma guerra desse tipo. O Bertrand falou que o tempo passado nas redes sociais é dinheiro criado. Sim, a gente vai falar sobre ter que criar dinheiro. Só que a gente, como ouvinte, como audiência, a gente está gerando dinheiro para os outros e não para a gente. Então a gente vai chegar nesse processo, como é que ele se inverte na rede social. Certo? E eles precisam que a gente fique nas redes, é isso. Então eles vão ter que criar conteúdo, que é legal, porque eles estão gerando conteúdo e a gente está assistindo. Só que a gente também pode gerar conteúdo. E esse é o marketing 4.0. Todos valem um. O que antigamente acontecia basicamente nas eleições, onde cada um valia um voto, hoje, numa rede social, num mundo globalizado, todo mundo vale um. Cada uma das pessoas pode fazer algo ótimo ou algo péssimo. Acabou de acontecer agora. O cara, quando um vídeo estava no carnaval com a família, a casa caiu para ele. Então, isso pode acontecer com todos. Um momento de deslize ou um momento de lucidez pode transformar a vida de uma pessoa. E aí eu vou trazer um exemplo aqui de algo mais antigo. O protocolo de Kyoto foi aprovado há muitos anos, 92, 95, não me lembro de cabeça. Depois vocês me ajudem aí. E vocês sabem de lá para cá quantos graus o planeta Terra reduziu em média com todos os acordos que foram firmados, de tudo que foi construído e tudo mais? Botem no chat aí quantos graus vocês acham que a média do planeta reduziu desde então. Alguém? 0,2. Zero. É isso. Não reduziu. Por que isso acontece? Porque a gente deixou de ter um mundo cuja relação de causa e efeito seja direta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é porque eu tomei uma ação que automaticamente a próxima coisa acontece, a próxima ação acontece. Não funciona mais assim. O processo é não linear. A gente vai falar do N e do Bunny já na frente. Então, como eu falei para vocês, o diagrama de Stacey é um diagrama que eu gosto bastante. Por quê? Porque ele classifica, ele explica que os desafios são mais simples, ou mais complexos, ou complicados, ou caóticos, em função, basicamente, de o quanto que eu sei sobre aquele assunto e o quanto que a solução para aquele problema é consensual. Então, se eu tenho certeza
do que eu vou fazer e todo mundo concorda, o que eu tenho para fazer é simples. Por exemplo, eu vou fazer uma casa. Todo mundo sabe, os engenheiros principalmente sabem como fazem a casa, e todo mundo concorda que aquela é a forma de fazer a casa. Pronto. Agora, eu vou fazer uma casa flutuante na Baía de Guanabara, lá no Rio. Aí já é mais complexo. Porque nem todo mundo tem certeza de como faz e nem todo mundo concorda com a forma como as coisas funcionam. Então, o mundo que vinha num processo simples, na medida que os anos, lá nos anos 45 em diante, na medida que os anos foram passando, o mundo começou a ter mais incertezas, que é o U do VUCA. O mundo ficou mais complexo. Ou seja, as pessoas não tinham certeza porque tinham muitas variáveis envolvidas. E sob o mesmo ponto de vista, a casa em cima da Baía de Guanabara, em cima do mar, as pessoas tinham pontos de vista diferentes, soluções diferentes. E isso é complexo. À medida em que isso se modifica, se molda de forma mais rápida, ou se movimenta de uma maneira mais rápida, o processo fica cada vez menos certo e cada vez menos consensual, até que o mundo fica caótico. E aí eu vou chamar meu amigo Charles para dizer que nesse mundo doido não é o mais forte, nem o mais esperto, e sim aqueles que melhor se adaptam à mudança que sobrevivem. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês é que a única coisa que muda é que nada muda. Quer dizer, a única coisa que não muda é que tudo muda. E se é assim que o mundo é, Heráclito é um cidadão, um pensador de milênios atrás. E ele já falava isso, o mundo era assim, só que as coisas mudavam com menos velocidade. Agora, com mais velocidade, com a globalização, que acelerou muito, as pessoas tendo acesso e liberdade a tudo, isso traz medo, e ainda por cima vem a pandemia, isso é o caos. E aí, o mundo VUCA não previa caos. Nesse momento, eu preciso ter uma nova referência. E o mundo VUCA passa a ter que dar lugar ao mundo Bunny, que a gente vai explicar rapidinho. Antes disso, eu vou dizer quem é que cunhou esse termo. Foi esse futurologista. Ele é do Instituto do Futuro, Institute of the Future, dos Estados Unidos. E escreveu, já vem falando sobre isso há 2 anos, quase 3, desde 2018 ele fala sobre isso. E escreveu um artigo chamado Enfrentando a Era do Caos. Eu coloquei o QR Code aqui, se vocês quiserem ler esse artigo na íntegra. Ele é um artigo que você, em 10 minutos, lê ele todo. É bem rapidinho. Eu tenho até ele traduzido aqui, se for o caso, depois eu posso botar para vocês. Mas o que ele fala? Nós estamos na era... Vou ler esse iniciozinho aqui para vocês. Tá? Nós estamos na era do caos. Intensa, quase violenta, que rejeita estruturas. Não é uma simples instabilidade. A realidade que vemos resiste a esforços para entender o inferno que está vindo. Esse momento aí eu vou falar para vocês, tem problemas políticos, desastres climáticos e a pandemia global. E muito mais. E aí ele vem discursando sobre isso. Então ele diz que a gente está na era do caos. Por que a gente está na era do caos? Porque a gente tem problemas políticos entre nações, dentro das próprias nações, ninguém se entende, o mundo deu uma polarizada, só tem o bem e o mal, o que eu concordo e o que eu discordo diametralmente oposto. E ainda veio a pandemia para simplesmente acelerar o processo. A pandemia não causou isso. A pandemia acelerou. Todo mundo teria que trabalhar remoto em algum momento? Sim, porque o trânsito já estava caótico. Ninguém mais aguentava ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Era porque a gente estava gerando o problema do efeito estufa com a quantidade de carros na rua muito rapidamente. Isso acabaria com o planeta.
Então, em algum momento, isso ia acontecer. O que aconteceu com a pandemia foi simplesmente acelerar esse processo. O VUCA servia para projetar o futuro. Como é que as empresas... E ela serviu durante muito tempo. Vocês viram os exemplos que eu dei. Mas aí houve uma mudança de fase. Ele fala sobre essa mudança de fase no artigo dele. O que seria uma mudança de fase? Lembra que o VUCA é volátil? Volátil é quando uma molécula, quando aquecida, troca de posição mais rapidamente. Então, imagina que eu tenho uma panela com água e eu coloco essa água para ferver. O que acontece com a molécula? Que ela era mais estável, ela ficava mais paradinha, então a água não se mexia. Quando eu aqueço a água, quando o mundo começa a se aquecer, se tornar mais dinâmico, mais rápido, mais veloz, as moléculas começam a se mover. Até chegar a um ponto que elas se movem tão rapidamente que elas geram calor. E você chegando a uma determinada temperatura, a molécula muda de fase. Na química, por exemplo, a gente tem aqui a evaporação, né? Quando a água, em condições naturais de temperatura e pressão, chega a 100 graus, ela deixa o estado líquido e passa ao estado gasoso. É o que aconteceu com o mundo. O mundo começou a ficar tão veloz, tão incerto, tão complexo, não é nem ambíguo, porque a gente não sabe nem o que pensar. O mundo se tornou um mundo que era líquido, como o Bauman falou, ele virou gasoso. O que quer dizer que o mundo vira gasoso? Você não consegue mais enxergar claramente o que vai acontecer. E é isso que o James Cassio, nesse artigo, fala para a gente. Eu trouxe alguns dados aqui sobre o que vem acontecendo com o mundo em termos de aceleração digital. A ANEEL disse que de 40% a 50% do aumento do uso da internet no Brasil aconteceu durante a quarentena. O IBOP, né, o Cantar IBOP, o Instituto de Pesquisa, falou que houve 40% de crescimento do grupo Facebook, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, em 10 dias. Então, pensa assim, ó, se eu tinha 10 milhões de usuários, eu passei a ter 14 milhões de usuários em 10 dias. É isso que ele disse aqui. 40% de crescimento. 56% dos brasileiros disseram que a pandemia acelerou e melhorou o uso da tecnologia. Pensem, ninguém desenvolve um software em 4 dias, em 5 dias para atender a população global. Eles já estavam lá. Só que o que fez a pandemia? Ela acelerou isso. Esses dados são sobre o Brasil, todos sobre o Brasil, tá, Bertrand? E eu dei aqui as fontes, tá? ANEEL, IBOP e Banco Nacional de Empregos aqui no final. O que acontece? A gente passou a perceber que existiam ferramentas que nos acelerariam, que nos dariam mais conforto. Isso foi bom? Mais ou menos. No primeiro momento, não existia um código de ética do trabalho remoto. Inclusive, eu tenho uma instituição chamada Certiprof, que está com uma prova gratuita nesse momento, se vocês quiserem buscar lá, Certiprof, de certificação Remote Worker, o trabalhador remoto. Porque deveria existir desde o início, mas como foi um negócio muito do dia para a noite, da pandemia, deveria existir um código de ética. No seu trabalho, quando você ia de uma reunião para outra, você nunca marcava uma reunião terminando às 4 e outra começando às 4. Porque às vezes você tinha que sair de um andar, ir para outro andar, sair de um prédio para outro prédio. Então você fazia uma reunião de 3 às 4, a outra era de 4h30 às 5, a outra era de 5h30 às 6, e você fazia menos reuniões, ou eventualmente você não fazia tantas reuniões. Com o fato de você estar full available, totalmente disponível, esse processo se estendeu. Você não tem mais almoço. Você, no início da pandemia, era muito assim. Você não tinha, você podia, era chamado 7 da manhã, era chamado 8 da noite, e tudo bem. Um conjunto de ferramentas que você tinha na sua casa, em grande parte das empresas, era a sua pessoal. Então, vejam, para as escolas, para as empresas, foi um baita de um negócio, né? Em muitos casos foi um baita de um negócio.
E de um tempo para cá, o pessoal começou, não vamos marcar reunião de meio-dia às 2, vamos marcar reunião de 9 a meio-dia e de 2 às 5. Começou-se a pensar num código de ética do trabalho remoto. E aí, a qualidade de vida que foi inicialmente piorada, todos, não sei vocês, falem aí, quem de vocês imaginou que teria um processo de melhor qualidade de vida e trabalhou muito mais durante, principalmente, aquele período de quarentena inicial? Eu tenho certeza que a absoluta maioria vai falar que trabalhou muito mais durante aquele período, porque as empresas não sabiam como trabalhar. E agora elas já sabem. E agora o home office é uma realidade. Vai ser home office para todo mundo para sempre? Não. Mas agora a gente já sabe como é que funciona o home office e sabe que funciona. E por último aqui, 63% do aumento das vagas para a área de tecnologia entre janeiro e setembro. Então tive quase o dobro de vagas, né? Dobro seria 100% de aumento, em 9 meses do ano de 2020, dados do Banco Nacional de Empregos. Por que para a área de tecnologia? Porque o mundo e a função da área de TI ela mudou muito ao longo do tempo, né? TI era a área que era o outros, quando eu comecei a trabalhar, então tudo que não tinha área da empresa, vou gerenciar projetos, então dá o projeto para TI, porque TI implementa. Aí depois, TI virou algo menos importante, porque era uma área de suporte. Depois as ferramentas evoluíram, TI virou o centro das atenções. TI é a empresa, tem que rodar em cima de TI. Então, todas as empresas são de TI, falava assim. E agora, o modelo mental é que a TI é fundamental, mas não é o coração da empresa. Se a empresa tiver só TI, não resolve, ela tem que ter soluções para os seus clientes. E aí a TI impulsiona, é um acelerador, um impulsionador desse modelo. Ainda nessa mesma vibe, nesse mesmo mindset, tem uma pesquisa da Ericsson de 2019, portanto, antes da pandemia, de que até 2022 a gente vai ter 29 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Então dá 3,5 vezes, mais ou menos, a população do planeta. Se tivermos 8 bilhões de pessoas, seriam 24 mais meio, 29. E 3 a cada 4 pessoas vai ter acesso à internet e ao 5G. O que quer dizer isso, pessoal? A empresa que olha isso, ela vai fazer um produto para vender na loja ou um produto para vender na internet? O que vocês acham? Coloquem aqui no chat. Como é que a empresa olha uma pesquisa dessa e ela se comporta? Vocês acham que é só a pandemia que fez o processo acelerar? Ou todo mundo já sabia que esse processo viria, porque essa pesquisa é de 2019 e o mundo seria bem mais acelerado do que está? Então, o mundo vulcano não funcionava mais. O mundo que precisa ser pensado é o mundo Bunny. E vou falar basicamente dessas iniciais, mas eu vou aprofundá-las aqui. O B de Brittle, que é frágil, o A de anxious, que é ansioso, o N de não linear, que é não linear, já falei um pouquinho, e o I de incomprehensible, incompreensível. E a ideia, a brincadeira, é justamente fazer um depara, né? Falar o que era volátil virou frágil, o que era incerto virou ansioso, complexo não linear e ambíguo virou incompreensível. É essa a ideia, beleza, pessoal? A ideia aqui é a gente fazer um deparo, ó, evoluiu desse para aquele. E aí eu vou comentar um por um como é que se deu essa evolução, por quê e como é que o mundo espera que você se comporte, ou quais estratégias você deve adotar para estar adaptado a esse mundo. Então, no caso do volátil, eu comecei a acelerar demais. Então, pensa num pedaço de madeira que balança cada vez mais. O que acontece com ele? Ele pode quebrar. Se você acelera muito a velocidade da mudança, ela pode quebrar o teu negócio. E aí, além disso, além da velocidade ser grande, eu tenho a questão da globalização. O impacto não vem só de quem está perto de você, pode vir de qualquer lugar do mundo. Então, todas as empresas ficaram muito frágeis dentro desse processo, a ponto de empresas muito sólidas
simplesmente fecharem as portas por um problema pandêmico que aconteceu. Certo? E o que esperar dessas pessoas e dessas empresas como estratégia para se adaptar ao mundo frágil? Bom, o que o James Cássio fala no artigo dele é que o pessoal tem que ser resiliente. O que quer dizer resiliente? Resiliente é a condição de uma matéria física de um corpo se deformar e voltar ao seu estado original. Só que se você modificar a forma de trabalhar e voltar a fazer o que era antes, você não melhorou. Você não se adaptou. Você voltou para o mundo anterior. Então, você pode ser resiliente num primeiro momento, mas você tem que ter um comportamento que a gente chama de antifrágil. E aí é uma outra palestra também que a gente pode falar, a gente pode conversar sobre o antifrágil, a comunicação antifrágil e tudo mais, que é o processo de você, com um problema, com um desafio, você se adaptar e melhorar a partir do desafio. Isso é ser antifrágil. Então, espera-se que, além de resilientes, as pessoas evoluam para que sejam antifrágeis. Além disso, se você tem muita velocidade e você não sabe para onde ir, para que você serve e como você vai chegar, você desiste. Então, propósito, saber o que você quer, onde você quer chegar, por que você existe. E valores fazem com que uma empresa permaneça sólida. Só que não basta propósito e valores. Você tem que evoluir dentro do desafio. Tá claro até aí, pessoal? Vamos para o ansioso? E esse aqui é o... De repente, o pessoal tem mais curiosidade. Mas por que o incerto vira ansioso? Porque se você tem muita dúvida, você fica nervoso. Putz, pensem numa situação que você está de frente para um professor e você não tem nem ideia do que perguntar. E aí, o professor pode te perguntar alguma coisa. Você começa a ficar ansioso, falando, putz, eu não vou saber responder. O cara fica como? Travado. Então, este é um comportamento que o mundo pode passar a ter. Empresas e pessoas com medo, com grande ansiedade pela quantidade de incertezas, quantidade de dúvidas que o mundo gera, elas podem simplesmente não se mexerem, ficarem paralisadas. E aí, uma coisa é a gente gerenciar um risco, uma incerteza, uma ameaça. Outra coisa é a gente não ter a menor ideia do que vai acontecer. Pensem em início do ano passado. O que todo mundo pensava no início? Pensava-se VUCA, né? É um vírus, vamos ficar primeiro era 2 semanas, depois 3 meses em casa, e depois vai ficar tudo normal. Aí a gente ficou paralisado. A gente falou, putz, vamos fazer. A gente não sabia o que pensar. Aí a gente começou a ter tanto estudo, todo mundo estudando. Então a gente precisa da vacina. Só que quando é que chega a vacina? A resposta era, não sei. E a vacina vai funcionar? A resposta era, não sei. E esse vírus vai ter variante? A resposta era, não sei. E se tiver variante, a vacina que já foi aprovada vai funcionar? E a resposta era, não sei. E cada vez mais vamos ter situação cuja resposta é, não sei. E se a gente ficar esperando a resposta chegar, nós vamos ficar paralisados. A gente não pode ficar paralisado. A gente tem que estar ativo. A gente tem que continuar buscando soluções. Eu tenho que ficar em casa, então eu vou criar uma forma de me desenvolver ou de desenvolver um negócio em casa. O que eu não posso é ficar esperando o dia que vai abrir de novo o mercado. E o que se espera? Se espera empatia. Você se colocar no lugar do outro, entender que o outro está paralisado, está ansioso e, eventualmente, ajudá-lo a se desenvolver. Desenvolver a atenção plena, o mindfulness, conseguir ouvir, escutativa, meditação e autoconhecimento. Você conseguir entender como é que você vai conseguir sair dali
como é que você vai sair daquele processo de grande ansiedade para que não se torne uma depressão e se manter focado em melhorar. Porque ficar parado não funciona. O mundo que era complexo, que era ter algumas variáveis para poder chegar a uma determinada solução, ele não tem mais uma variável que gere uma solução. Simplesmente rompeu-se o processo de causa e efeito. Beleza, boa noite, Rita. Já estamos chegando ao fim aqui. Então, o que vivemos é uma quebra completa da relação de causa e efeito. Uma decisão que a gente toma hoje, imagina que eu invisto milhões na Cintalab. Na Cintalab é o grande pai desse conceito, né, Rita? Obrigado pela citação. Então, uma decisão tomada nos dias de hoje pode ter efeitos inesperados e imprevisíveis. Então, pensem que uma empresa que investiu milhões para que tenha um produto que todo mundo utilize, pode ter um fiasco. E determinadas pessoas que postem uma determinada informação na internet, ou o Jamés Cássio, que escreveu um artigo, podem viralizar e tomar todo o mundo. Então, o mundo hoje, ele é totalmente... A relação de eu investir, vou ganhar dinheiro, não investir, não vou ganhar dinheiro, essa relação não existe mais. O processo depende de outras variáveis, o processo não é linear, ele é totalmente imprevisível. E aí, o que se espera das pessoas? Muita intuição, capacidade de conseguir antecipar situações. Se por acaso algo acontecer que você não conseguiu antecipar, você ser flexível e adaptável. Ser adaptável lá no passado, lá no VUCA, era uma qualidade, era uma vantagem. Hoje, no mundo BANI, é um pré-requisito. Você não ser adaptável, você é um profissional que não serve. Eu estou num processo de seleção de pessoas para trabalhar no time e me pediram umas indicações e eu falei, de que tipo de profissional que você quer? Você quer um cara mais ágil, mais híbrido, tal, tradicional? Ele falou, quero um cara que faça tudo. O cara que consiga jogar, se desenvolver, resolver o problema do cliente, não importa qual é a característica do projeto que ele tem. Então, a adaptabilidade e a flexibilidade viraram pré-requisitos. E, por último, dentro desse acrônimo BANI, o ambíguo virou incompreensível. Por quê? Porque veja que, com base em um fato, eu não tenho só 2, 3 opiniões ou pontos de vista, eu tenho infinitas opiniões e pontos de vista. Então, a quantidade de informações é tão absurda, é tão grande, e a gente falou de Big Data ali atrás, que a gente não consegue mais compreender. A gente tem muita coisa disponível, quantas palestras disponíveis, e você pode aprender o que você quiser, e você nunca vai conseguir saber tudo. A nossa capacidade de absorção é muito menor do que a quantidade de informação que é gerada. Então, nesse mundo onde tudo... Olha o paradoxo, tá? Nesse mundo onde tudo é disponível, a gente sabe cada vez menos. E não é por falta de vontade, é por falta de capacidade orgânica mesmo. Nós não somos capazes de absorver tudo. Então, a gente tem que ter foco. A gente tem que conseguir entender que somos humanos, a gente tem limites, e a gente não vai conseguir ultrapassar esse limite. Tem coisas, então, que a gente vai dizer o seguinte, como é que o robô passa pela nossa casa e ele sabe que ele já passou naquele canto? Aí tu fala, pô, ele pode ter um sensor. Pô, mas como é que ele mapeou certinho a minha... cara, na boa, eu não quero saber isso. Eu vou ocupar minha cabeça com algo que é mais importante. Aquilo, para mim, ser incompreensível é esperado. Eu não preciso saber, ter uma opinião ou outra. Não importa. Eu posso intuir, eu posso imaginar o que é, mas eu não preciso saber. E mais, você, num processo de criação de produtos, você não pode buscar todas as informações sempre. A gente não tem tempo de buscar todas. Então, em muitos processos, espera-se criatividade. Quando a gente está... Eu passo por isso em ambiente corporativo de uma forma bem corriqueira,
tem um problema importante que vai me gerar um impacto também importante. O que os gestores falam assim, olhem aí, hein? Busquem uma solução criativa. Quem já ouviu essa expressão no ambiente de trabalho? Busquem uma solução criativa. O que é uma solução criativa? É algo que não é padrão. É algo que não é dentro do planejado lá no VUCA. Beleza? E aí, meus amigos, o mundo está assim, ó. Está como uma dança das cadeiras. Que você roda, roda, e cada vez você tem cadeiras a menos. Você tem que pensar se você quer ficar rodando e você vai ter velocidade para alcançar uma cadeira, ou será que você prefere não participar da dança das cadeiras, ter uma cadeira só sua? Você prefere estar à frente e criar a sua própria dança das cadeiras? Você vender o programa que simula a dança das cadeiras? Como é que vocês estão pensando em fazer esse mundo VUCA? E aí? Vamos ver se é mundo VUCA ou se é mundo BUNNY? Por exemplo, prever e planejar, ter tudo certinho do que vai acontecer, é VUCA. Reagir e aproveitar oportunidades que o mercado e que a vida te oferece, isso é BUNNY. Perder um emprego e você vai ficar tentando entender por quê, coitado de mim, eu fiz tudo certo, é VUCA. Sair fazendo contato, arrumar trabalho, não precisa ser emprego, ligar para 1000 pessoas, sacudir a poeira, se virar nos 30, isso é BUNNY. Isso vai viabilizar que você volte mais rapidamente para o mercado. Quebrou a empresa, vai ficar culpando o governo, a pandemia, o alta do dólar? Isso é VUCA. Fazer dinheiro com o que sobrou da sua empresa, se aproximar dos concorrentes, voltar rápido para o mercado de trabalho, é BUNNY. Esperar a promessa de ser promovido na sua empresa é VUCA. É coisa do passado. Montar uma empresa em paralelo, abrir o seu negócio, fazer dinheiro, é BUNNY. Esperar o melhor momento para investir, isso aqui está em baixa, vou esperar juntar mais um pouquinho, isso aí é VUCA. Não tem mais tempo para isso. Gerar mais fontes de renda, gerar mais dinheiro, é BUNNY. Porque o mundo tem mais pessoas e cada vez mais do que dinheiro. Aí você vai perguntar, bom, Marcelo, mas tem tanto milionário por aí? Sim. Os milionários perceberam BUNNY antes. Os milionários perceberam que eles têm que fazer dinheiro, têm que fazer o dinheiro acontecer. Acho que foi o Bertrand que falou, a rede social quer que a gente fique lá, porque enquanto a gente está lá, a gente gera dinheiro para eles. E aí você tem pessoas que você pode até não gostar nas redes sociais, mas que eles sabem fazer dinheiro. Então, esse é o mindset. O mundo é assim, goste você ou não, ele é assim. Seguir as regras dos gurus de autoajuda do VUCA, isso é bem VUCA. A era dos gurus acabou. Sabe por quê? Porque o guru é aquele cara que teve a vivência e te explica como passar pelo problema. Se agora o problema não é igual ao que ele passou, ele não pode mais ser guru. Criar sua própria filosofia, se virar nos 30 e, de repente, ser um guru lá na frente, isso é BUNNY. Criar um método novo. E nem sempre esse método novo vai ser criar algo que ninguém nunca fez. Muitas vezes vai se reorganizar coisas que já existiam e fazer de uma forma melhor. Beleza? E por último, para finalizar aqui nosso encontro, e eu espero que todos estejam satisfeitos, o Fórum Econômico Mundial cunhou essa expressão na reunião deste ano 2020, né, segundo semestre de 2020, chamado o Grande Reset, The Great Reset, ou a Grande Reinicialização. O que é a ideia deles? Esse aqui é o Klaus Schwab, fundador e executivo-chefe do Fórum Econômico Mundial. É pouco conhecido no Brasil o Great Reset, mas qual é a ideia aqui? Eles vão ter uma reunião agora no segundo semestre de 2021, em Davos, na Suíça, para
para costurar esse mindset de reinicialização do capitalismo, reinicialização do mundo. E assim, é um negócio bem profundo. Eu sugiro que vocês procurem sobre esse assunto. Eu vou provavelmente dar palestras sobre esse assunto. Pepe Escobar escreveu um artigo que eu recomendo muito na Gazeta de Brasília, se eu não me engano. Acho que é de Brasília, não me lembro. Muito bom sobre o Grande Reset, tá? Então eu recomendo um artigo escrito por ele. Obrigado, Rita, é isso mesmo. Ele diz o seguinte: a pandemia representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e reiniciar o nosso mundo. E ele fala de coisas completamente fora da caixa, como não termos mais separações explícitas de renda, né? Pessoas ricas, muito ricas, e outras pessoas muito pobres, ter um processo de distribuição melhor. Até, como eu comentei aqui, não termos mais criadouros e abatedouros de animais. É um negócio bem mais profundo. Então, reparem que o mundo está indo numa direção mais acelerada e um pouco diferente do normal. Tá? E esse é o que eu deixo para vocês. Vocês acreditam agora? O mundo VUCA, gente, já era. Agora o mundo é Bunny. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu deixo aberto para aqui para perguntas. Céu, sem perguntas, só agradecer. Foi um prazer enorme participar. Excelente. Parabéns. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Já passamos um pouquinho do horário, eu peço até desculpas, mas eu acho que a gente começou a trocar muito aqui e ficou bem legal. Então, marketing 5.0 se adequa ao Bunny. Eu acredito em algumas filosofias, a engenharia 5.0, a indústria 5.0, o marketing 5.0, mas eu não gosto de cunhar ainda os termos, né? Eu acredito que o marketing 4.0 já está muito forte, a gestão 4.0 muito forte, colaboradores, liderança, vendas, muito forte. Mas o marketing 5.0, que é um processo assim, mais disruptivo ainda do que o quarto, as pessoas se relacionando em todos os lugares, omnichannel, né? É um negócio que pode ser... Eu acho que o marketing 4.0 já é Bunny, tá? Porque ele já gera relações de causa e efeito não lineares. Então, eu já acho que o 4.0 é Bunny, tá, Rita? Obrigado, Kleber, Bertrand, Geisa, Rita. Foi um grande prazer falar com você. Teorias sociológicas. Então, assim, vejam, o mundo está evoluindo, todo mundo está gerando conhecimento, todas as pessoas. Todas. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, eu posso ter ativado um gatilho de algo que vocês já tinham na cabeça e que vocês provavelmente vão desenvolver. E aí eu vou ser extremamente feliz. Eu quero que vocês me mostrem. Pô, eu peguei esse gatilho aqui, por exemplo, do Grande Reset na tua palestra, e olha aqui, ó, realmente é isso, e eu vou desenvolver um negócio com base nisso para ajudar empresas. Espero que eu tenha ajudado nisso aí. Com relação à próxima palestra, minha é na próxima sexta, no mesmo site do Simplo, lá tem pensamento crítico em projetos ágeis, né? O Critical Thinking, que é uma outra tendência muito importante. A gente, num mundo tão doido, como é que você tem pensamento crítico, como é que você tem opinião dentro de um mundo que é tão influenciado, né? Beleza, Kleber, foi um grande prazer. Então, pessoal, o que eu vou fazer? A gente vai encerrar. Se vocês quiserem, eu posso até... vocês têm esse quadradinho aí do QR Code. Para quem não entrou no início, quiser me chamar no LinkedIn, fiquem à vontade, eu aceito vocês, porque eu quero ter troca. Eu não fui diretor de networking do PMI à toa, porque eu acho que o que importa, o que sai de mais vantajoso e o mais legal de um evento como esse é justamente o networking, os relacionamentos que nós fazemos, porque a gente nunca sabe. O mundo está muito dinâmico. Hoje eu estou aqui dando uma palestra para vocês, amanhã vocês podem estar dando uma palestra para mim, ou fazendo um negócio
com a minha empresa ou negociando algo para alguém da minha família, e eu acho que as coisas têm que rodar assim. Num processo onde conhecimento é um negócio, conhecimento, habilidades e atitudes, o famoso chá, são importantes, mas o A do chá, conhecimentos é você saber alguma coisa, habilidade é você saber fazer alguma coisa, mas atitude, o A, você só tem com networking, você só tem conhecendo o que a pessoa é capaz de fazer, conhecendo alguém que conhece aquela pessoa. Então, para mim foi uma grande satisfação, um grande prazer. Espero contar com todos vocês na próxima palestra minha do evento aqui. E no LinkedIn, se vocês me conhecerem, me chamarem, eu posto lá tudo que é evento que eu faço, os lugares que eu dou aula na pós-graduação e tudo mais. Fiquem tranquilos que eu pretendo continuar com esse mundo cada vez mais. Beleza? O material estará disponível. Eu posso mandar um PDF desse material para vocês por e-mail lá, a partir do momento em que disponibilizar no YouTube e tudo mais, eu mando para vocês por e-mail, não tem problema nenhum. Esse material todo eu já tenho, inclusive, uma outra palestra que eu fiz sobre esse tema, mas, assim, eu complementei, o Grande Reset não tinha esse detalhe, então eu complementei, porque a ideia é trazer sempre o que há de mais novo para vocês. Beleza? Magda, obrigado, tá? Desculpem um pouquinho a passar um pouquinho do horário, a sexta-feira, que é um dia importante para todo mundo, mas eu espero que tenha sido um tempo bem investido por todos. Para quem está vendo pelo YouTube, indiquem para amigos, curtam, me sigam também lá no LinkedIn. Bom dia, boa tarde, boa noite, que agora o mundo é assim, o mundo é banho e o negócio é muito veloz. Beleza, pessoal? Grande abraço aí a todos. Abração, Marcelo. Tchau, obrigado. Abração, Marcelo. Obrigado. Parabéns de novo. Boa.